como é que uma promessa de campanha sobre transparência total acabou se transformando numa saga de segredos, batalhas políticas e uma liberação de documentos tão controversa que abalou a elite global? Pois é, essa é a história da lei que forçou a abertura dos arquivos de Jeffrey Epstein. Para a gente entender essa história complexa, vamos quebrar ela em 4 partes, ok? Primeiro, vamos começar com a promessa que deu o pontapé inicial em tudo e a virada surpreendente que veio logo depois. Em seguida, vamos ver a luta improvável no Congresso para forçar a divulgação, os problemas caóticos na hora de liberar os arquivos e, por fim, as consequências que foram sentidas no mundo todo. Então, tudo começou com uma promessa que parecia bem simples e direta. Mas como a gente vai ver, em questão de 1 ano, a posição oficial mudou da água para o vinho, levantando muitas perguntas sobre o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Olha só essa linha do tempo. Em meados de 2024, a promessa era claríssima e foi repetida. Os arquivos seriam liberados. Agora, avança 1 ano. A narrativa muda completamente. De repente, Epstein é alguém com quem ninguém se importa e os próprios arquivos, que antes eram um símbolo de transparência, são taxados de grande farsa. A mudança foi rápida e total. E essa confusão toda vinha lá de cima, do alto escalão. Em fevereiro de 2025, a procuradora-geral Pam Bondi confirma que a lista de clientes estava, nas palavras dela, na sua mesa para análise. Aí, só 5 meses depois, a mesma procuradora-geral diz que não foi encontrada nenhuma lista de clientes incriminadora. Essa contradição direta, claro, alimentou uma desconfiança pública gigantesca. E essa frustração, claro, teve eco na mídia. Essa citação do podcaster Andrew Schultz resume perfeitamente o sentimento de muita gente que acompanhava o caso. Aquela sensação de que a inteligência do público estava sendo insultada. Bom, com a mudança de postura do governo, a briga pela transparência se mudou para o Congresso. E foi lá que uma aliança política bem inusitada se formou para forçar uma decisão. Para contornar a liderança do comitê que estava bloqueando a votação, os legisladores usaram uma ferramenta que não se vê todo dia: a petição de descarga. É basicamente uma manobra que, com 218 assinaturas de membros da Câmara, força um projeto a ir direto para o plenário para uma votação, com ou sem o aval da liderança. E quem assinou essa petição diz muita coisa. Foi um esforço massivamente liderado pelos democratas, que conseguiram 214 assinaturas. Mas para bater o número mágico de 218, precisaram de 4 republicanos que decidiram cruzar a linha partidária e forçar a votação. E quando a votação chegou no plenário, o apoio foi, avassalador, 427-1. Num cenário político tão polarizado, um resultado desses é quase inédito. E é isso que torna aquele único voto não ainda mais intrigante, né? Então, por que alguém votaria contra? A questão central para o representante Clay Higgins era o risco de dano colateral. Ele argumentou que a lei não protegia adequadamente pessoas inocentes, como testemunhas e familiares, cujos nomes poderiam ser arrastados para a lama sem motivo. A lei foi aprovada com um apoio gigantesco, mas a batalha pela transparência estava longe de terminar. A liberação dos arquivos se tornou um novo capítulo de controvérsias, cheio de rasuras, falhas técnicas e muitas dúvidas. O primeiro problema apareceu logo no prazo final. A lei era explícita: todos os arquivos em 30 dias. Mas, em vez disso, o Departamento de Justiça liberou só um lote inicial, prometendo mais para depois. A medida foi vista na hora por ambos os partidos como uma violação da lei que eles tinham acabado de aprovar. E quando os documentos começaram a ser analisados, a frustração só aumentou. Num caso que ficou famoso, um arquivo de 119 páginas de um grand jury de Nova York foi liberado totalmente censurado. Cada página era uma parede de tarjas pretas. A promessa de transparência parecia até uma piada. E aí, a situação ficou ainda mais bizarra. Descobriu-se que muitas das rasuras digitais eram tecnicamente falhas. Era como tentar apagar algo com um marcador digital, mas o texto original continuava ali, só que escondido. Um simples copiar e colar em outro documento revelava as informações que deveriam estar secretas. E no meio desse caos técnico todo, o custo humano ficou terrivelmente claro. As rasuras, falhas, acabaram expondo informações privadas de algumas das vítimas. Essa declaração de um grupo de sobreviventes é um lembrete doloroso de quem realmente está no centro dessa história e do novo trauma que essas pessoas foram forçadas a enfrentar. E isso nos leva à pergunta central que ficou pairando sobre todo o processo. Apesar de todas as liberações, o público realmente viu tudo que a lei exigia?
A resposta oficial do Departamento de Justiça veio em 30 de janeiro de 2026. Eles declararam que tinham cumprido a lei, liberando quase 3,5 milhões de páginas. O problema é que essa afirmação batia de frente com relatórios que sugeriam que o volume total de material passava de 6 milhões de páginas. A pergunta era óbvia: onde estava o resto? E esta é a carta oficial que encerrou, pelo menos para o governo, a questão. Apesar das diferenças nos números e das polêmicas sobre as rasuras, a posição final do Departamento de Justiça foi esta: missão cumprida. Mas, apesar das controvérsias, as informações que foram divulgadas tiveram impacto sísmico, com repercussões que se espalharam por todo o mundo. O impacto não ficou só nos Estados Unidos, de jeito nenhum. As informações divulgadas causaram um verdadeiro terremoto político global. Vimos renúncias de alto perfil na América do Norte, prisões e acusações formais na Europa e até a queda de uma figura importante na Ásia. O alcance foi realmente internacional. Vamos ver alguns dos nomes de maior impacto. No Reino Unido, figuras importantes como Peter Mandelson e Andrew Mountbatten Windsor foram presas. Lá na Noruega, um ex-primeiro-ministro foi acusado de corrupção. E nos Estados Unidos, o ex-secretário do Tesouro Lawrence Summers renunciou ao seu cargo em Harvard. As consequências foram reais e muito severas. E como passo final no processo, os próprios legisladores que aprovaram a lei tiveram acesso direto. Todos os 535 membros do Congresso foram autorizados a ver os arquivos completos, sem censura, numa sala segura, permitindo que eles vissem com os próprios olhos o que os documentos realmente continham. E assim chegamos ao fim desta saga. Milhões de páginas foram reveladas, reputações foram destruídas e alguns poderosos enfrentaram a justiça. Mas com as disputas sobre o volume total dos arquivos e a liberação caótica, a grande questão que fica no ar é: a transparência venceu ou o público viu apenas aquilo que foi permitido ver?